Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly. E eu sou o professor Henrique. Quem está na educação integral sabe muito bem que nas práticas educativas a gente aprende de uma forma diferente. Vamos conhecer com a gente essa nova forma? Você lembra da nossa primeira aula de educação integral, com as dúvidas da Luísa e da Valentina sobre como que as formigas, que são tão pequenas, conseguem carregar coisas tão grandes? Então elas tiveram uma nova dúvida. Elas estavam olhando as constelações, as estrelas formando desenhos no céu e tiveram uma dúvida justamente sobre essas estrelas. Você imagina que dúvida foi? Acompanha com a gente. Aquela constelação que parece uma cruz. Olha, eu acho que é o Cruzeiro do Sul. Lembra aquela vez que a gente foi no observatório junto com o professor Germano? Lembro, foi bastante legal. Verdade. Legal. Verdade. A gente viu a constelação da Ema, lembra? Lembro. Apareceram no céu. Precisamos pensar nas hipóteses. Será que alguém colocou aquelas estrelas no céu? Vocês já pararam para pensar sobre como as estrelas apareceram? Qual é a sua hipótese sobre o aparecimento das estrelas no céu? Será que existe somente uma explicação? O professor Germano Bruno Afonso, que é um cientista e estuda astronomia indígena, nos ensinou que os povos originários brasileiros foram percebendo que alguns fenômenos são cíclicos, ou seja, se repetem ao longo do tempo. Eles olharam para o céu e aprenderam a se orientar com a variação da posição do Sol, da Lua e das estrelas, e a se organizar para ver qual a melhor época para a caça, pesca, a lavoura, a colheita, a abundância de alimento para o nascimento dos filhos e também evitar os mosquitos em determinadas estações do ano ou período do dia. Assim, os indígenas foram passando esses conhecimentos de geração em geração para garantir a sobrevivência de seus povos, contando suas histórias por meio das lendas indígenas. Vocês viram a importância dos conhecimentos de outros povos? Vamos conhecer um pouquinho sobre a lenda indígena dos Bororós. Hoje eu vou contar a história de um povo que vive lá no estado do Mato Grosso. Esse povo é conhecido pelo nome de Bororo. A aldeia dos Bororo tem a forma de um grande sol. E as casas dos índios ficam em círculo. Assim, os raios desse sol são os caminhos que levam lá para a mata, lá para os rios. E no centro do círculo tem a casa dos homens. É onde os índiozinhos maiorzinhos vão aprender os segredos da tribo. Por exemplo, como fazer arco e flecha. Mas na casa dos homens as mulheres estão proibidas de entrar. E essa história que eu vou contar fala do momento da separação entre as mães e seus filhos. Como nasceram as estrelas? Faz muito tempo, as mulheres Bororo saíam todo dia da aldeia e não levavam seus filhos. Quando elas voltavam, não traziam nada para oferecer para os filhos. Os homens e os meninos perguntavam para elas onde é que elas tinham ido, o que elas faziam, e elas não falavam nada. E no dia seguinte, misteriosamente, elas também saíam e iam de novo no caminho em direção da mata. E isso se repetia sempre. Até que um dia, um
menino, muito curioso, pegou seu arco e flecha e resolveu seguir as mães para saber onde é que elas iam. E o menino foi atrás delas. Quando ele estava chegando perto, ele ouviu o barulho de um pilão sendo batido e a algazarra das mulheres. Aí ele chegou mais perto e viu um monte de milho, uma plantação. Então era isso. As mulheres estavam colhendo milho escondido. Aí resolveu chegar mais perto e foi descoberto pelas mulheres. Ah, mas a mãe do menino não ficou brava com ele não. Sabe o que ela fez? Ela deu milho pro menino comer. E o menino comeu muito milho, até a barriga ficar bem cheia assim. Aí depois ele teve uma ideia. Ele pegou uns grãozinhos de milho assim e escondeu dentro do oco de suas flechas. No caminho de volta, as mulheres pediram pra ele não contar pra ninguém. E ele fez que sim. Mas ficou tudo aqui na cabeça, ó. Matutando. Caiu a noite na aldeia. No dia seguinte, as mulheres iam de novo pro milharal. O menino não queria ficar o dia inteiro sozinho com as mulheres. Então o que ele fez? Ele pegou uma pedrinha, colocou dentro da boca e ficou misturando a pedrinha com a saliva até formar uma tinta vermelha. A mãe, vendo que o menino não queria ir, ficou brava com ele. E sabe o que ele fez? Ele cuspiu aquela tinta vermelha e as mulheres, pensando que era sangue, resolveram deixar ele quietinho, sozinho na aldeia. E elas foram lá pro milharal sozinhas também. Assim que as mulheres saíram, o menino chamou os outros meninos. E o que eles fizeram? Eles comeram muito milho, muito, e depois ficaram descansando no terreno da aldeia. Até que eles lembraram que as mães iam voltar, iam descobrir tudo. E então, o que eles fizeram? Eles resolveram fugir, se esconder lá no alto do céu. Aí então eles pegaram a fibra da palmeira assim e fizeram uma corda grande e chamaram as aves para levar a corda lá no alto do céu, prender a corda lá no alto do céu. As aves foram, mas não conseguiram prender a corda. Aí então o que eles fizeram? Chamaram o beija-flor. Vocês sabem que o beija-flor, quando a gente olha assim, ele parece pequenininho, fraquinho, né? Mas o beija-flor voa muito depressa. Então ele foi rapidinho lá pra cima do céu e voltou logo. Beija-flor! Beija-flor! Você prendeu a corda lá no alto do céu? Perguntou o menino. O beija-flor fez que sim. Então os meninos resolveram subir na corda. Nesse dia, os homens tinham saído para caçar e ficou na aldeia somente um papagaio, muito fofoqueiro, linguarudo, falador, e começou a falar. Os meninos comeram tudo! Os meninos comeram tudo! Os meninos comeram tudo! Os meninos pegaram esse papagaio e deram um nó na língua dele, assim, e rapidinho começaram a subir na corda lá pro alto do céu. Quando de repente as mães apareceram. Tá tudo muito quieto. Silencioso demais! Cadê essas crianças? O papagaio não podia falar, né? Mas ele ficou fazendo mímica, avisando as mães que os meninos tinham subido lá pro céu. As mães ficaram desesperadas e começaram a chamar os meninos. Ei, ei, ei! Mas nada adiantou. Então elas resolveram subir na corda e foram subindo lá pro céu. Quando de repente o mais espertinho, o último da fila, cortou a corda e as mães despencaram lá de cima do céu, caindo no chão. Quando as mães caíram no chão, na terra, tudo se transformou. As mães que caíram sentadas viraram caititu, queixada. As mães que caíram de quatro viraram jaguatirica, tatu. E as mães que ficaram presas nas árvores viraram coati, irara e macaco. E a corda que os meninos fizeram de fibra da palmeira virou cipó que fica preso em cima das árvores. E os meninos bororo? Os meninos bororo subiram lá no alto do céu. Subindo. E se transformaram em estrelas. Mas isso é só uma lenda. Será que existem outras explicações? Eu acho
que as estrelas foram caindo do nada, que foram formando uma pequena bolinha que é o Sol. E aquelas que não se grudaram são as estrelas que ficam soltas pelo céu. E aí, será que a Valentina está certa? A hipótese dela está certa? Será que as estrelas ficam caindo? Alunos, tudo bem? Nós estudamos e descobrimos que tudo começou desde o Big Bang. Você já ouviu falar disso? É assim, era uma bolinha bem pequenininha e ela cheia de coisas. Até que ela foi ficando quente, e pum! Explodiu. Vamos fazer um experimento? Vamos lá? Tudo bem? Hoje nós vamos ensinar a fazer Big Bang. Para isso vocês vão precisar dos seguintes materiais: uma bexiga, caneta ou canetinha, régua ou fita métrica. Vamos lá? Vocês pegam uma caneta ou canetinha e vão fazendo pontinhos, mais ou menos 1 centímetro de distância. Ó, produção, enche nosso balão aqui. Tá, produção? Nossa, que produção rápida. Já encheu. Obrigada, produção. Lembra que era 1 centímetro de distância, gente? Vamos ver quanto que ficou agora? Mais ou menos 7 centímetros de distância. Isso explica que as estrelas estão se afastando. Isso quer dizer a expansão do universo. Tchau! Estudamos e descobrimos que as primeiras estrelas nasceram milhões de anos atrás. Mas elas continuam nascendo, se desenvolvendo e morrendo. Mas isso demora muito tempo para acontecer. Na verdade, as estrelas nascem num bercinho que se chama nebulosa, que é um lugar que é cheio de gases, muito quente, daí eles ficam tão quentes que nasce uma estrela. Tchau, até a próxima! Então, estudamos um pouquinho dessa astronomia. Vamos com a gente agora com a matemática. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Michele das Práticas de Matemática. Nós vamos observar um pouquinho da formação das estrelas dentro da matemática. Vocês viram como as estrelas se formam com o professor Henrique e com a professora Kelly. Então vocês podem observar que elas têm fases por onde elas passam. A fase do nascimento, a fase da meia-idade e a fase do final da vida dela. Observando na imagem, a gente lembra um pouquinho do que eles falaram. Então a estrela nasce, ali aquela imagem mais rosa dela nascendo. Aí a imagem do meio é a meia-idade dela, por onde ela vai passando grande parte da sua vida. E a maturidade, que é quando ela está indo quase ou para morrer ou para se transformar em outra estrela. Essas fases da vida são comuns a muitas estrelas, assim como é também na nossa vida. A nossa vida também pode ser observada por meio de fases. Alguns cientistas estudaram as nossas idades, o nosso tempo de vida e criaram as fases que nós passamos no decorrer de toda a nossa existência. A infância, a adolescência, a vida adulta ou a velhice. Aqui tem uma imagem para vocês observarem um pouquinho, olha lá. O neném no nascimento, quando a gente nasce e vem ao mundo. A fase da infância, depois passamos pela adolescência, a vida adulta e a velhice. Essas fases da vida são determinadas pela ciência e criam uma linha do tempo. Mas a gente também pode criar uma linha do tempo destacando alguns momentos da nossa vida que a gente goste mais, ou pensando em alguns momentos do futuro para imaginar como nós seríamos ou como nós estaremos nessa fase. Vamos lá? Vamos fazer uma linha do tempo de acordo com alguns momentos que a gente goste na nossa vida? Nós vamos precisar então de alguns materiais.
Você vai precisar de 3 folhas de papel sulfite ou algumas folhas que sejam como essa. Você vai precisar de algum material para contagem, então eu tenho vários materiais aqui. Pode ser palitinho, pode ser tampinha, você pode usar até bolinha de papel velho se você tiver aí. Nós vamos usar umas 20 bolinhas, uns 20 palitinhos ou 20 tampinha. Qualquer material que você tenha para fazer contagem pode ser utilizado, tá bom? Não se preocupe muito com isso. Você vai precisar também de uma régua, de uma tesoura, de lápis de escrever, lápis de colorir, se você tiver e quiser colorir, borracha e também as folhas cortadinhas que nós vamos ver agora, tudo bem? Então eu vou deixar na tela um pouquinho para que vocês observem quais materiais vocês precisam e eu vou dar um tempinho para que vocês possam procurar e selecionar esses materiais aí na casa de vocês. Pronto, pessoal? Acharam o material? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é dobrar as folhas, certo? Então nós vamos dobrar a folha ao meio, pontinha com pontinha, como nós já vimos em algumas aulas. Dobra bem certinho, uma vez, ó, dobrou aqui. Depois, novamente, vou dobrar ao meio, porque eu preciso dividir a minha folha em 4 partes, tudo bem? Então vocês vão dobrar bem certinho essas folhas e daí vão cortar. Cuidado para não se machucar usando a tesoura, tá? Então corta as folhas e nós vamos ter 4 retângulos menores para fazer o nosso trabalhinho. Como nós vamos usar 3 folhas, nós vamos ter 12 pedacinhos de folha aí para poder trabalhar, certo? Tá aqui. Façam isso com as 3 folhinhas. Eu vou dar um tempinho para vocês também, tudo bem? Pessoal, cortaram as folhas de vocês? Então agora prestem atenção no que nós vamos fazer, ok? Vocês vão pegar uma dessas folhas e vão escrever a palavra nascimento, tudo bem? Se vocês não conseguem escrever ainda, pede para alguém ajudar. Se não puder ter ajuda, não precisa escrever a palavra nascimento, escreve só a letra N, como a Valentina fez. A Valentina escreveu a letra N, N de nascimento. Ela fez na folha grande para eu poder mostrar aqui para vocês, mas vocês podem fazer na folha menor, não tem problema, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para que vocês escrevam a letra N na folhinha de vocês, tudo bem? Pronto, pessoal? Fizeram a letra N? Então agora nós vamos para o próximo, tudo bem? Na outra folha, vocês vão fazer esse desenho. Então vocês vão escrever o número 5, de 5 anos, escrever a palavra anos. Se vocês não conseguirem escrever a palavra anos, não tem problema, escreve só o número 5 e desenha 5 velhinhas de 5 aniversários. Tudo bem? Eu vou esperar um pouquinho para vocês fazerem esse também. Tudo bem, pessoal? Fizeram o número 5 e as 5 velhinhas?
Então agora nós vamos para a nossa próxima cartinha. Bem parecida, só que agora nós vamos fazer 10 anos. Então vocês vão escrever o número 10, a palavra ano, se vocês conseguirem, se não só o número 10, e vão desenhar 10 velhinhas, certo? Eu vou esperar um pouquinho também para que vocês consigam fazer esse desenho. Pessoal, fizeram a cartinha dos 10 anos? Então agora nós vamos fazer mais uma cartinha dos 15 anos, certo? Então é a mesma coisa, vocês vão escrever o número 15, que é o 1 e o 5, fazer a palavra ano, se vocês conseguirem, se não somente o número 15, e vão desenhar 15 velhinhas, ou fazer 15 marcações, tá? O que for mais rápido aí para vocês, tudo bem? Eu vou esperar um tempinho também. Fizeram a cartinha dos 15 anos? Então agora vocês vão pegar mais 4 papeizinhos desse e vocês vão desenhar você ao nascer. Então você vai desenhar como você acha que você era quando você nasceu, você com 5 anos, como você acha que você vai estar quando tiver 10 anos e como você acha que vai estar quando tiver 15 anos, certo? Então vocês vão fazer esses 4 desenhos ao nascer, com 5 anos, como você acha que estará aos 10 anos e como você acha que estará aos 15 anos. A Valentina fez os desenhos. Eu vou mostrar para vocês como são os desenhos dela, mas vocês podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Não se preocupem em colorir agora, só desenha e deixa para colorir mais tarde, tudo bem? Então eu vou deixar na tela um pouquinho para vocês. Pessoal, fizeram os desenhos de vocês? Viram que legal que é pensar como que a gente vai ficar no nosso futuro? Então, o que nós vamos fazer com isso agora? Nós vamos montar a nossa linha do tempo. Então, como que vocês vão montar essa linha do tempo? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, ó. Aonde tem vocês bebezinhos, onde vocês se desenharem bebezinhos, vocês vão colocar a letra N. Então, é assim, ó. Bebezinho, letra N do nascimento. É só colocar em cima da mesa assim, desse jeitinho, certo? Então vocês vão fazer isso com todas as idades. Bebezinho, nascimento, 5 anos, a velhinha de 5 anos, tudo bem? Vamos fazer isso com todas as idades, colocando uma do ladinho da outra, ó. Essa é de 15, aqui ó, 5 anos, com as velhinhas de 5 anos. Então vocês vão representar todas as idades. Eu vou mostrar para vocês como ficou a da Valentina. Olha que legal que ficou a da Valentina. Estão vendo? Então, para cada representação que ela fez dela, que ela se desenhou, ela colocou que idade que seria. Bebezinho, nascimento, ela com 5 anos, com as 5 velhinhas, ela como ela acha que ela vai ficar com 10 anos e as 10 velhinhas de aniversário, ela como ela acha que ela vai ficar com 15 anos e as 15 velhinhas de aniversário, certo? Viram que legal? Então, a Valentina continuou muito bonita. Eu tenho certeza que vocês também fizeram desenhos e vão continuar muito bonitos quando tiverem 10 ou 15 anos. Agora, nós vamos analisar a nossa linha do tempo, certo? Então, prestem bastante atenção. Você consegue dizer de quantos em quantos anos nós marcamos as idades? Quanto tempo passou do nascimento para a próxima idade ali representado na linha do tempo? Pense um pouquinho.
Nesse momento, você pode utilizar seu material de contagem, ou as tampinhas, ou as bolinhas de papel, ou então o palito, tudo bem? Então eu vou dar um tempinho para você fazer isso. Pessoal, se vocês viram que passam-se 5 anos de uma idade para outra, vocês acertaram, parabéns! Mas nós vamos ver direitinho, então junto com a prof, vocês vão fazer essa contagem para a gente ver quanto tempo passou de uma idade para outra. Para isso, a gente vai usar o material de contagem. Eu vou usar os palitos, que eu gosto bastante de trabalhar com palitos. Você pode usar o seu aí, tudo bem? Então vamos lá. Prestando atenção lá, ó. No nascimento, eu não tinha nem 1 ano ainda, né? Nascimento, 0 anos. Quando passou para os 5 anos, quantas festas de aniversário teve? Ou quantas vezes passou pela data do meu aniversário? Então foi 1 parabéns, 2, 3, 4, 5. 5 vezes que eu passei pelo meu aniversário. Então, do nascimento aos 5 anos, se passaram 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou chamar aqui separadinho. E depois, dos 5 anos aos 10 anos, quanto tempo se passou? Vamos contar? Então, dos 5 anos, eu já tinha os 5, até os 10. Vamos lá? 5, 6, 7, 8, 9, 10 aniversários. Quanto tempo passou? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Passaram-se também 5 anos. Então, dos 5 anos aos 10 anos, se passaram 5 anos. E dos 10 anos até os 15 anos, quanto tempo se passou? Vamos ver? Então, eu tinha 10 anos, né? Vamos contar. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver quanto tempo se passou? 1, 2, 3, 4, 5. 5 anos também. Olha que legal, nós fizemos uma linha do tempo de 5 em 5 anos. Não é interessante? A gente fez uma contagem diferente. Nós representamos a nossa contagem de tempo de 5 em 5 anos. Compreenderam, pessoal? Então agora eu vou lançar um desafio. Qual seria a outra idade que poderíamos marcar nessa linha do tempo após os 15 anos, seguindo a mesma forma de contagem? Qual seria? Vamos lá? Usando os palitinhos, eu posso continuar agrupando de 5 em 5. Então, pegue teu material de contagem, um palitinho, uma tampinha. Como é de 5 em 5, você tem que separar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos descobrir qual seria a próxima idade? Então, eu estava lá no 15, certo? Peguei 5 palitinhos, vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20. Então, a próxima idade da minha linha do tempo seria com 20 anos. Viu que legal? Agora, eu vou pedir para que vocês façam mais um desenho de vocês com 20 anos, como vocês acham que estarão, também fazendo o número 20 e as 20 velhinhas. A Valentina fez o dela, olha que bonitinho. Olha como ficou a linha do tempo da Valentina. Eu tenho certeza que a de vocês deve ter ficado muito legal também. Tá? Então termina lá, não esquece de guardar esse material para mostrar para sua professora, tá bom? Até mais, pessoal!